Com Pedro Duran, porque nosso analista, Pedro, porque a imagem que a gente acompanhava era justamente uma reunião que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Sim. A gente acompanhava o secretário nacional de segurança, Mário Sarrubo, e o secretário de segurança do Rio de Janeiro. Por que teve essa reunião? Tem esse olhar, claro, para a cúpula do G20, mas também para casos recentes lá no Rio de Janeiro. Por exemplo, aquele tiroteio em plena Avenida Brasil e que deixou 3 mortos. O que a gente pode trazer de saldo dessa conversa? Pois é, Carol, eu falei com os dois, falei tanto com o Sarrubo quanto com o Vitor Santos, para poder entender de que forma que eles avaliaram essa reunião e o que pode sair de produtivo de lá, né? Sarrubo é secretário do governo Lula, subordinado ao ministro Ricardo Lewandowski, e o Vitor Santos é secretário do governo Cláudio Castro. É governo federal e governo do estado conversando sobre segurança. Subordinado ao governador do estado. Aqui a gente tem gestões de partidos de espectros opostos, mas os dois avaliaram a reunião como positiva e muito técnica, porque discutiram planos efetivos para conseguir, de fato, criar estratégias para combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Então, qual vai ser o próximo passo? Eles vão montar um grupo de trabalho que começa a funcionar já na semana que vem, que deve ter um projeto piloto em algumas comunidades do Rio de Janeiro. O secretário Vitor Santos disse que vai levar sugestões para esse grupo de locais onde isso poderia acontecer, que eles vão desenvolver um trabalho de coalizão ali, um trabalho que tenha tanto a força do Estado quanto a força do governo federal. Até perguntei para o secretário Sarrubo se havia possibilidade do governo federal entrar com pessoas, com efetivo, com policiais. Ele disse que sim, que existe essa possibilidade, inclusive deles fazerem a mediação com outros estados para conseguir garantir que o Rio tenha um reforço de pessoas, de polícia, nesses locais onde eles vão trabalhar. A estratégia é basicamente criar alternativas econômicas para aquela comunidade que é eventualmente dominada pelo tráfico, pela milícia, por uma facção criminosa, e fazer, depois dessa criação de alternativas econômicas e de estrangulamento financeiro dessas facções, uma operação policial para combater, de fato, as ações dos criminosos nessas comunidades. A visão dos dois é de que não basta você fazer uma operação policial ou manter lá uma ação policial permanente, que é um pouco da estratégia do governador Cláudio Castro, sem que você tenha efetivamente uma alternativa econômica para as pessoas que possa substituir essa atividade financeira que o tráfico e a milícia oferecem. Então, nos próximos dias a gente deve ter a definição desses lugares. Há algumas possibilidades. Eu elenco aqui, por exemplo, o Complexo da Maré, que tem uma atuação bem forte por parte do Comando Vermelho, é uma das facções que está infiltrada no Complexo da Maré. Você tem ali na Ilha do Governador, ou também no Complexo de Israel, uma ação mais forte do 3º Comando Puro, que é uma outra facção criminosa. Você tem na Zona Oeste, em Rio das Pedras, por exemplo, até mesmo em Muzema, a ação da milícia um pouco mais direcionada. Então, nesse primeiro momento, eles devem escolher um local de menor complexidade. Então, por exemplo, o Complexo de Israel não deve ser um lugar atacado e investido nesse primeiro momento, justamente por conta da dificuldade que existe para você entrar no complexo sem que você tenha resistência por parte do tráfico. A polícia foi escorraçada de lá quando fez aquela operação para tentar buscar o Peixão, né, que é o grande chefe da quadrilha do TCP por lá. Então a gente vai continuar acompanhando para ver efetivamente se essa parceria pode criar também uma nova forma de lidar com o crime organizado, uma vez que o governo Lula defende aquele sistema que é o SUSP, né, uma espécie de SUS da segurança pública, onde você tenha um controle integrado. Né? Exatamente. Um controle integrado, ações integradas por parte das polícias. Bem, Pedro Duran, claro que a gente monitora a situação lá no Rio de Janeiro. Pedro Duran trazendo informação para a gente sobre o que rolou nessa reunião por lá. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol.